Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da esquerda brasileira que está pirando na batatinha com a vitória do Trump, né? Estão aqui já de novo fazendo as várias elucubrações. A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu quero falar mais um pouco porque tem muita discussão acontecendo e vai acontecer ao longo dos próximos dias muita discussão da esquerda sobre o que está acontecendo, né? Como eu já falei para vocês, quando o Trump ganhou lá em 2016, quando o Bolsonaro ganhou em 2018, e quando, né, a direita deu essa subida no mundo inteiro, o pessoal da esquerda, a primeira reação deles, não, isso foi um disparo em massa do WhatsApp, foi desinformação, foi um detalhezinho, não mudou nada, continua tudo igual, foi só um soluço no sistema, né? Só que agora parece que finalmente caiu a ficha para eles de que não foi um soluço não, a coisa veio para ficar, né? E aí o pessoal está apavorado com a possibilidade de que, né, a esquerda aguarda um destino bastante sombrio, como eu já falei para vocês. A esquerda ela se agarra à ideia de que é o Estado que vai resolver os problemas. E isso é uma visão ultrapassada. A informação descentralizada e distribuída já mostrou para todo mundo que o Estado atrapalha, não ajuda em nada. Então a esquerda está do lado errado dessa conta, né? E a menos que mude muito rapidamente, muito radicalmente de propósito, não vai ter como ganhar essa história. Vamos ver mais algumas observações aqui, algumas coisas que o pessoal está falando sobre essa vitória do Trump, né? O que a esquerda está acreditando isso. Por que aconteceu? Por que a Kamala Harris perdeu? Essa notícia foi sugerida por Peter é tão bonito que virei libertário, o mensageiro do caos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui ó, o primeiro artigo é esse daqui, ó. A vitória do Trump é sinal de alerta para a esquerda brasileira em 2026, dizendo que justamente a questão é a preocupação com a economia americana. E eu concordo, tá? Essa visão do pessoal, eu já falei aqui, no final das contas, tudo tende para a economia. O que vai definir a eleição em 2026 aqui no Brasil também vai ser a economia. Se a economia estiver bem, temos um problema. O Lula pode se reeleger ou pode eleger quem é que ele coloque como o candidato dele em 2026. Se a economia estiver ruim, como tudo leva a crer que vai estar ruim, aí a direita tem muita chance. No final das contas, é sempre a economia, no final das contas, né? O Lula não vai ter como se livrar, porque quando era Bolsonaro, a imprensa inteira atirou no Bolsonaro, culpando ele das coisas mais absurdas, dizendo que a economia estava uma merda e coisa e tal, quando não estava. A economia em 2022 estava muito bem. Mas agora que é o Lula, ele não vai ter mais essa força para fazer isso, ele não pode botar a culpa em outro, né? A culpa da economia estar ruim é do Lula mesmo. E daí eu acho que ele vai ter problemas com isso. Mas é lógico, essa visão simplista da coisa, o pessoal não está embarcando nela. A primeira coisa que o pessoal está colocando aqui, ó, o Piara Bosch coloca aqui essa visão, é que você reparou como é que Estados Unidos e Brasil estão andando, parece que par e passo, né? A mesma coisa, né? O Trump ganhou em 2016, depois o Bolsonaro ganhou em 2018. O Trump perdeu em 2020, Bolsonaro perdeu em 2022. Trump questionou a eleição, foi acusado de um golpe no dia 6 de janeiro, que o pessoal teria invadido o Capitólio e não sei o que lá. Bolsonaro também foi acusado de um golpe, que teria invadido a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro e não sei o que lá. Vocês repararam como é que as coisas estão muito parecidas, né? E lógico, se você seguir esse encadeamento de eventos que estão se repetindo de um lado e de outro, a conclusão óbvia é a volta de Bolsonaro em 2026, né? Existem duas alternativas na minha visão. Ou vai vir Bolsonaro em 2026, ou vai vir alguém ainda mais radical que Bolsonaro em 2026. Por isso que eu acredito que Bolsonaro vai estar elegível, porque o pessoal do STF, o pessoal da elite aristocrática brasileira vai preferir o Bolsonaro exatamente porque, bem ou mal, ele é aquele maluco conhecido, né? O maluco conhecido é melhor do que o maluco desconhecido, né? Maluco faz maluquice na cabeça das pessoas. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro seja maluco, eu estou dizendo que a esquerda vê Bolsonaro como maluco. Mas a esquerda vê isso, o Bolsonaro pelo menos, como um maluco conhecido, que eles já conhecem, diferente de quem pode vir aí ainda mais radical que o Bolsonaro em 2026. Então, ou seja, eu acho que sim, tem muita chance, a esquerda deve se preocupar com isso, mas, de novo, a minha visão é essa, é a economia que vai fazer a diferença. E justamente por isso eu estou muito tranquilo, porque Lula vai continuar quebrando a economia do Brasil com muita força, né? Primeiro porque entra pessoas como Janones aqui,
dizendo não porque o Janones querendo voltar à relevância, né? É muito engraçado, o Janones foi cuspido pela esquerda, foi mastigado e cuspido pela esquerda, como qualquer um que tente ajudar a esquerda é sempre, né? E, no entanto, continua falando que não sei o que lá, que vocês ficam dando murro em ponta de faca e não sei o que lá. Coitado do Janones, chega a ter pena do cara. Agora, essa análise aqui eu achei mais interessante ainda, tá? Análise feita pelo Alex Galeno, falando aqui o seguinte, olha só. As vitórias eleitorais da extrema-direita do mundo e do bolsonarismo no Brasil ligaram um alerta sobre o perigo de retrocessos políticos e civilizatórios no presente. É muito engraçado como esse pessoal acha que civilização é eles, é o socialismo, aquela coisa totalmente atrasada, a ideologia do século XVIII. O pessoal acha que é isso que é o progressismo no Brasil, né? Ao contrário, vocês são um atraso, né? Mas enfim, vocês sabem como é que é a esquerda, né? Aqui, ó, por isso é urgente que organize-se desde já uma frente ampla para 2026, cultural, comunicacional, ambiental, religiosa, econômica, social e política. O cara tá desesperado, tá atirando para tudo quanto é lado. É o sentimento da esquerda, por quê? Porque é o que eu falei para vocês, o problema da esquerda é econômico. A esquerda aposta no Estado. O Estado é algo que está se tornando cada vez mais ineficiente. E pior que isso, a população percebe a ineficiência do Estado. Então, por mais que a esquerda queira resolver problemas, a ferramenta que ela usa para resolver problemas, que é o Estado, ela é uma ferramenta falha. Então eles vão continuar insistindo e vão continuar errando. Mas a coisa piora. Olha só como é que piora. Aqui, ó, alianças partidárias são insuficientes. Qual é o discurso? Com qual discurso? Aquele da esquerda que pode se tornar agente da prosperidade para a população. Sim, a palavra-chave deve ser prosperidade, antes que Marçal, Bozo, Malafaia vendam sonhos irrealizáveis. Como se a esquerda já não fizesse isso de vender promessas irrealizáveis, o Estado vai fazer tudo, vai cumprir todas as coisas e coisa e tal. Então repara, esse daqui é o segredo da derrota da esquerda. Tomara que a esquerda opte por isso daqui, né, de vender essa história de sonhos irrealizáveis. Sabe por quê? Porque tem um problema muito simples. Vamos supor que o Lula prometa um sonho irrealizável em 2026. Eu prometo que todo mundo no Brasil vai virar milionário. Vamos estabelecer o salário mínimo de 6 milhões de reais por pessoa em 2027, se eu for eleito. Qual que vai ser a pergunta imediatamente seguinte que o pessoal vai fazer? Por que você não faz isso hoje? Por que você está prometendo isso para a próxima eleição? Foi essa pergunta que pegou a Kamala Harris, que pegou o Joe Biden nessa eleição. Se qualquer coisa que eles prometam para melhorar, eles não têm como entregar, porque qualquer coisa que eles prometam melhorar, por que eles não implementaram ainda? O que está faltando para eles fazerem isso agora? Então, essa ideia do cara aqui, eu estou torcendo para a esquerda ir nesse caminho, não porque temos que vender prosperidade, temos que vender sonhos, mentir para a população, porque se eles fizerem isso, vai ficar ainda mais clara a hipocrisia deles para o povo, né? Porque eles podem fazer agora, eles estão na presidência, por que o Lula não faz agora? Qualquer coisa que você prometa de prosperidade para o povo, por que o Lula não faz agora, né? Aqui, ó. É o que precisamos antenar para as observações do sociólogo José Souza, quando afirma que o pobre de direita tem um imaginário de sonhos construídos simbolicamente pela magia da prosperidade e por isso são atraídos pelas religiões pentecostais e pelo discurso do Bozo e do Marçal e não sei o que lá. Ou seja, esse pessoal acha que esse é o problema. Não, não é esse o problema. O problema é que o pobre de direita, o pobre de forma geral, percebeu que o Estado é inútil. O Estado está há centenas de anos prometendo resolver o problema do pobre. Aliás, o Lula, desde a primeira eleição, desde a primeira vez que ele candidatou à eleição, lá em 1800 e lá vai pedrinha, 1980 e lá vai pedrinha, ele promete prosperidade para o pobre. O Lula sempre prometeu isso e nunca entregou. Foi presidente por 3 mandatos e não entregou prosperidade nenhuma para ninguém. Ou seja, no final das contas, não é que falta de promessa de prosperidade. O que falta para a esquerda é entrega, é conseguir entregar a prosperidade que prometeu. Ao contrário, a informação descentralizada tornou os aplicativos, tornou o trabalho descentralizado, o trabalho fora das estruturas hierárquicas muito mais valoroso, muito mais fácil, muito mais dinheiro. E as pessoas estão experimentando isso. Então elas percebem que a prosperidade vem se você justamente abre mão do Estado. O Estado só atrapalha no final das contas. Então, o que eu falo aqui, eu torço para isso daqui realmente ser verdade, do pessoal emburacar para esse lado daí, porque vai ser muito fácil ganhar do Lula com essa história aqui, né? Agora, lá nos Estados Unidos também tem muito questionamento, né? Por que a Kamala Harris perdeu lá? Os americanos também estão se perguntando isso.
e basicamente foram os latinos e homens jovens que principalmente votaram a favor do Trump e mataram a Kamala Harris nessa história. Os democratas lá nos Estados Unidos sempre confiaram no voto dos latinos, né, e agora perceberam que o latino não está votando mais na esquerda. E isso é um problema seríssimo para os democratas, porque toda a estratégia dos democratas sempre foi deixar vir um monte de imigrante, porque imigrante vota com a esquerda, pronto, se demos bem, né? E agora, no final das contas, agora que o imigrante não vota mais com a esquerda, eles têm um problema nisso daí, começa a ficar uma situação complicada, né? Tem essa thread aqui, muito interessante aqui, por que a Kamala Harris perdeu, né? E aí o pessoal está dizendo aqui, ó, por que foi o resultado? Vamos ver, está bem interessante essa thread aqui, ó. Nós perdemos eleitores, os republicanos ganharam eleitores. Em última análise, foi isso que aconteceu. Mais gente votou nos republicanos, menos gente votou no democrata. E por que os democratas perderam eleitores? Aqui, ó, nós vilificamos e dividimos a sociedade. Chamamos o outro lado de nazista, sexista e pior. Estávamos mais interessados em atacar pessoas do que em compreendê-las, em trabalhar junto, né? Fomos nós que vilificamos as pessoas. Os republicanos estavam construindo pontes e forjando novas alianças. Você acha realmente que alguém que compra Chick-fil-A é um inimigo mortal, né? Isso daqui foi uma propaganda feita pelos democratas lá em Nova York, em que dizia que não aceitava pessoas que compraram Chick-fil-A. Chick-fil-A é um restaurante popular lá, um McDonald's popular lá dos Estados Unidos, que o dono é republicano, é a favor do Trump, e por esse motivo o pessoal começou a fazer boicote, né? E o que eles estão colocando aqui é que isso acabou dividindo as pessoas, né? Olha só, dizendo que não quer pessoas religiosas. Como assim, cara? A maior parte do povo americano é religioso. Como é que você, abertamente, a esquerda briga com religiosos? Briga com pessoas que são do interior, né? Ou seja, essa política identitária democrata acaba afastando as pessoas. Olha só o que eu falo para vocês esse tempo todo. É política identitária, esse negócio de vitimizar. Não quem é mais vítima, é o negro, é a mulher, é o LGBTQ, não sei o que lá, é coisa e tal. Isso é autofágico. A esquerda vai se destruir nisso daí. Tomara que continuem com esse propósito por muito e muito tempo, com as jornalistas da Globo falando, não, porque o lugar da fala da mulher, eu tenho lugar da fala porque eu sou mulher. Isso, continuem assim, esquerda. Continuem com isso. Vocês estão afastando cada vez mais gente da esquerda e está ajudando o trabalho nosso, né? Aqui, ó, nós perdemos os latinos. O voto dos latinos foi uma das grandes surpresas nessa eleição. Mas é uma surpresa, mas será mesmo uma surpresa que estamos perdendo eles? Converse com qualquer latino e você vai descobrir que eles detestam o termo latinx. Porque não faz sentido latinx, né? Isso foi invenção de mulher branca, de democrata branco americano para chamar latino de... porque não pode dizer latino, tem que ser latinx e não sei o que lá, e eles odeiam isso. Latinos são pessoas que trabalham muito, são orientados à família e muitos deles são católicos, são mesmo, a maior parte conservadores e católicos. Latinos gostam de piadas sujas e não gostam de ser tratados como coitadinhos, né? Os republicanos estão ganhando os latinos em todos esses pontos. Eles têm valores de família, têm ética de trabalho, não ameaçam eles como chamando eles de pequenas minorias de brincadeira, né? A política identitária está acabando se tornando desmerecedora e desrespeitosa, né? Tratem eles como a nós mesmos. Aí que eu falo para vocês, o problema disso aqui é que é impossível para os democratas fazerem isso, porque esse vírus mental da política identitária já está na cabeça desse pessoal. Eles não aceitam falar latino, porque latino tem sexo, não pode, tem que ser latinx ou latine, tem que ser alguma coisa assim, não pode falar latina ou latino porque é errado, porque tem gênero, tem que ser não binário, não sei o que lá. Isso na cabeça dos democratas é impossível de contornar, é o que eu falo para vocês, um vírus mental que eles próprios colocaram na cabeça da militância deles e que agora vai ser difícil eles exterminarem esse vírus mental, né? Nós perdemos o voto dos homens negros, né? A Kamala Harris mandou um monte de homens negros para prisão. Isso é um ponto que a gente tinha falado, né? A Kamala Harris, ela foi promotora na Califórnia e, segundo conta, ela foi uma promotora muito dura, ela mandou muita gente para cadeia, né? E no final das contas isso acabou pesando contra ela também, né? Perdemos os votos dos homens de forma geral.
Nós estamos obcecados em chamar homens de tóxicos. Olha que coisa, né? Quem diria que a cultura de chamar tudo quanto é homem de tóxico tá sendo contra? De novo, é a política identitária, é o que eu falo para vocês. É o vírus mental da vitimização que a esquerda plantou em toda a sua base e que está destruindo a base da esquerda. Por quê? Porque afasta todo mundo. Aqui, ó, masculinidade tóxica é um termo que está em tudo quanto é lugar, qualquer conversa sobre homens. E os homens estão cansados disso. Homens cometem mais suicídios, têm menos amigos, são forçados a não serem emocionais, tem um monte de desafios e durezas na vida que são simplesmente ignoradas e deixadas para lá, né? Os homens estão cansados de ficar ouvindo uma sociedade que só fala em direitos das mulheres. E a verdade é essa. As mulheres têm problemas, é lógico que tem que ser justo com elas também. Mas a verdade é que os homens também enfrentam um monte de desafios também, né? Dizer que o problema é só com a mulher, que é o que a esquerda tem feito, que é a política identitária da vitimização, né? Para cada homem tóxico, tem dúzias de outros que nós não estamos prestando atenção e que estamos botando a culpa neles. É o que eu falo para vocês, a coisa que eu acho mais injusta no mundo é essa, né? Você classificar todos os homens como predadores sexuais e coisa e tal. É um absurdo, não é isso. Existem homens que são predadores sexuais? Existem, infelizmente, acho horrível. Tem que ser punido, certamente. Isso quer dizer que todo homem é um predador sexual e coisa e tal? É lógico que não, gente, que absurdo é isso. Mesmo mulheres, tem que lembrar, vocês têm pais, você tem irmãos, você tem filhos, né? Nem todo homem é um predador sexual, é uma pessoa ruim, é uma masculinidade tóxica e coisa e tal. O que os democratas estão fazendo é espalhar isso daí, espantar essas pessoas, né? Eles falam aqui sobre as divisões na esquerda. Isso aqui é outra coisa que eu avisei também, a questão da Israel e Palestina, que dividiu muito a esquerda lá nos Estados Unidos, prejudicou muito os democratas, isso é verdade. Aqui eles reclamam que teve artista que não apoiou a esquerda. Isso é uma besteira. No final das contas, eles criticam um monte de pessoas da esquerda que não apoiaram a Kamala Harris e coisa e tal, né? O candidato não estava certo, também estão criticando a candidatura da Kamala Harris aqui, tinha que ter uma primária aberta e não sei o que lá. Isso daqui eu não sei se é tanto problema assim não, tá? A verdade é a seguinte, aqui eu concordo, olha só, a Câmara de Eco, a verdade é que a mídia tradicional, o Reddit, o TikTok e todos eles são uma câmara de eco. Não é um mundo real. Olha o que eu estou falando para vocês. A esquerda sempre se achou no plano cartesiano das ideias. Não porque o pessoal da direita está numa bolha. Os bolsonaristas têm a bolha bolsonarista, a bolha da extrema-direita, a bolha dos libertários e coisa e tal. Mas o pessoal da esquerda, não, nós estamos no plano cartesiano das ideias. A gente não está em bolha nenhuma. A gente está aqui pensando de forma progressiva e coisa e tal. Não, estão em bolha também. Está todo mundo em bolha. É natural numa sociedade de informação acessível que você busque informações que te agradam mais, que tenham mais a ver com o seu modo de pensar o mundo. Então é natural que se formem bolhas. Todo mundo está em bolha. A esquerda está em bolha também. E a grande vantagem que a direita tem em relação à esquerda é que a direita sabe que está em bolha. A gente está numa bolha, mas a gente sabe que está numa bolha. Então a gente sabe que tem outras opiniões. A gente tem que ficar preocupado com o tamanho da nossa bolha. A esquerda não. A esquerda se acha no plano cartesiano das ideias. Ali. Não estou em bolha, né? E, mentira, está em bolha também como todo mundo. O pessoal está percebendo isso agora, né? Enfim, celebridades são inautênticas. Isso eu acho excelente. Realmente, esse negócio de celebridade ajudar candidato já passou, é passado. Sabe por que celebridade não ajuda mais ninguém? Nem lá nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil? Por causa das redes sociais. As redes sociais mostraram uma coisa muito importante sobre celebridades. Antes havia um abismo enorme. Você tinha o povo, que era o pessoal que assistia a televisão, que assistia os programas, e tinha as estrelas. Tinha ali os grandes artistas da Globo, os grandes cantores que faziam muito sucesso. Então havia um abismo entre essas duas coisas, um abismo enorme. Isso levava a que muitas pessoas endeusassem esses artistas, esse pessoal famoso e coisa e tal. O que aconteceu com as redes sociais? Esse abismo foi rompido. Agora tem um monte de critério, que tem as subcelebridades, igual eu, que é um pouquinho mais conhecido que o plano completo da galera. Tem o pessoal que está acima, tem as celebridades da internet, como o Felipe Neto e não sei o que lá, o pessoal mais conhecido, não sei o que lá. Ou seja, esse grande abismo que havia entre a celebridade e as pessoas normais, isso deixou de existir.
as pessoas começaram a perceber que a celebridade é uma pessoa igual a ela, assim, de vez em quando uma tem uma ideia um pouquinho melhor ou outra, mas no final das contas não quer dizer que esse pessoal seja especial de alguma maneira, é gente igual a gente. E aí fica até meio ridículo ver se essa cambada de artista achando que pode dar lição de moral nas pessoas, quando não pode. Justamente a profissão de influencer, né, o fato de você ter hoje em dia, de qualquer pessoa, qualquer um que queira, pode se tornar influencer na internet, pode abrir o seu canal no YouTube e pode fazer isso aí. E vai ser uma pessoa igual a qualquer outra, não muda nada. E no final das contas, os grandes artistas que tinham lá da Rede Globo e coisa e tal, não são nada diferente disso, é a mesma coisa, são pessoas que... só que na época deles você tinha esse abismo, agora o abismo acabou. E as pessoas percebem quão patético que é esse negócio de artista ficar pedindo voto em político. Só mostra o quanto o artista é um idiota no final das contas, né? Agora, a conclusão final é o que ela coloca aqui, ó, é a economia. É a minha conclusão também. A economia é o ponto-chave. Houve muita inflação. Eles falam aqui, ó, não interessa de quem causou a economia ruim. Porque lá nos Estados Unidos eles falavam muito que foi o Trump que deixou a economia ruim para o Biden. Mas não interessa quem deixou a economia ruim. O fato é que a economia estava ruim e isso prejudicou o Biden e a Kamala Harris por consequência, né? Então é isso que eu falo, essa é a minha conclusão final, é o bordão economia estúpido que continua válido nos Estados Unidos, concordo plenamente com isso, e vai estar válido aqui no Brasil também, e é a economia o que vai decidir o resultado em 2026. E como o Lula não tem nenhum plano de parar de gastar dinheiro como se não houvesse amanhã, como o pessoal está querendo até fazer mais prosperidade, dar mais dinheiro, jogar mais dinheiro para tentar ganhar o povo e coisa e tal, o que vai resultar numa economia ainda pior em 2026, então eu acho que não tem dúvida nenhuma, o pessoal tá ferrado mesmo, né? E no final a esquerda vai chegar à conclusão que chegou aqui o Fábio de Oliveira Ribeiro, que o algoritmo da direita, que é o algoritmo que está prejudicando a esquerda e coisa e tal, é engraçado, ele chama aqui a ideia do demônio de Maxwell, né? Que é um experimento mental físico, né? Sobre a questão da entropia e coisa e tal. É muito interessante a coisa, mas o que ele esquece de explicar aqui nessa história, o que ele está dizendo é que o problema da internet é que todo mundo pode falar na internet, todas as pessoas têm voz na internet. É exatamente isso que acontece. Agora, o que isso quer dizer? Que as pessoas não deveriam ter voz? Que é só a esquerda que deveria ter voz? É isso? É exatamente isso que ele pensa. É exatamente isso que a esquerda acha. Eles querem voltar para um esquema anterior em que só os canais gramscianos, né, da grande mídia, das escolas, da academia e coisa e tal, que tinham voz, que davam ideias novas, né? Isso acabou, meu amigo. Acabou completamente. Agora todo mundo tem voz. E isso é bom, porque as pessoas têm que ter a voz delas. É o direito das pessoas exercerem, explicitarem suas opiniões e suas ideias. Não é só a esquerda que tem esse direito, não. No final, vendo esse monte de autorreflexão da esquerda aqui, a conclusão que eu chego é que beleza, tamo feito, porque a esquerda só faz merda. É impressionante como são burros. Continuem do jeito que vocês estão, esquerda. Estão indo muito bem, eu agradeço. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.